Exaltado seja a grandeza do Santo Espírito, no seu poder e majestade, que nós possamos sermos agraciados com a presença do Santo Espírito. Este pequeno estudo, eu irei falar um pouco sobre a infância da profetisa dos adventistas do sétimo dia. E não falarei da sua velhice, depois do seu casamento, quando o seu nome passou a ser Ellen White, mas falarei um pouco da sua infância. E estes dados são dados da Igreja Adventista. Estão nos autos deles. Eles que escreveram, falaram desta infância, desta criança, Ellen Armon. Apenas irei contestar um pouco, já que a maior parte dos meus estudos eu tenho contestado muitos ensinamentos. Esta criança, aos 9 anos, ela foi atingida com uma pedra no seu nariz, o qual este acidente atrapalhou um pouco a sua respiração. E muitos que fundam o ministério começam a se justificar que o início do seu ministério foi muito sofrido, que eles sofreram, que teve muitas dificuldades. Não serve de nenhuma justificativa os nossos sofrimentos no início de qualquer ministério, porque mais sofreu Cristo por nós. O sofrimento de Cristo foi muito maior. Então aqueles que querem se justificar, dizendo que o início do seu ministério foi muito sofrido, foi muito difícil, isto não tem base, não tem nenhuma justificação. E ela sofreu este acidente, o qual ela não voltou mais para estudar. Uma criança até os 9 anos de idade, se ela não tiver reprovado nenhum ano, ela praticamente chegou à 3ª ou 4ª série. E aos 12 anos, essa criança, que mais tarde seria a profetisa Ellen White dos Adventistas, houve uma reunião na igreja metodista e os seus pais a levaram, e lá ela pediu o batismo, pediu para ser batizada.
Vejam, senhores, que os seus familiares não tinham nenhuma base na palavra, nem o conhecimento da palavra. Ela não tinha nenhum conhecimento da palavra. E podemos dizer que todos os lugares que fosse levado esta criança, o diabo estava investindo na sua vida, no seu ministério. Se levasse esta criança em uma sessão espírita, ela seria uma mãe de terreiro. Se levasse ela para consultar ou para visitar uma cartomante, ela jogaria cartas. Se levasse ela lá para frequentar, para ter uma reunião com o budismo, ela seria uma budista. Porque o diabo estava disposto a investir no ministério, na vida desta criança, a menos que ela tivesse base na palavra. Então, até hoje, o diabo tem investido através de sonhos e visões no ministério de muitos pastores, homens velhos, mulheres velhas de igreja, mas que não tem base, não conhece a palavra, não estuda a palavra, porque o diabo até hoje está disposto a investir, jogar a isca, para ver se nós pegamos. Pensa os senhores que o diabo não me aparece com sonhos, jogando a isca, para que eu pego, mas temos que apresentar para ele a palavra. Temos que apresentar para ele os cumprimentos proféticos. Sonhos e visões vale mais nada na igreja. Muitos são os líderes, mulheres e homens, que têm tido sonhos, visões, e ainda acham que é de Deus. E aos 12 anos, essa criança se batizou, e aí começou eles andarem com esta criança de 12 anos para cima e para baixo, para contar os seus sonhos. E as igrejas lotadas para vir as manifestações, as alucinações desta criança de 12 anos. Não é nenhum pecado deixar as nossas crianças para batizarem depois 16, 18 ou mais anos. Cristo foi o exemplo. É necessário que aqueles, após o batismo, caminhem com as suas próprias pernas. E esta criança, eles danaram andar com ela, para cima e para baixo, para contar os seus sonhos. E assim, começaria ali o ministério adventista
do sétimo dia. É onde eu falo, sem nenhuma base. O ministério que começou baseado em sonhos de uma criança de 12 anos. E eles relatam, nos dados dos adventistas, que aos 14 anos ela teve a sua primeira visão. Vejam, senhores, sem nenhum conhecimento bíblico, sem nenhum estudo da palavra, 12 anos ela se batizou, começou aí os seus sonhos. 14 anos eles relatam, para não relatar que foi antes, ela teve a sua primeira visão, manifestações, porque sonhos e visões na nova aliança não tem validade alguma. 1900 anos que sonhos e visões não valem nada. Se o senhor, a senhora, tem uma criança, 12 anos, começa a sonhar, mande o mal embora. O diabo está jogando a isca. Não peça essa criança para conter esse sonho. Mande o mal embora. Se a senhora é inscrito no meu canal, pegue o meu telefone, telefona para mim. Eu vou mandar esse mal embora de onde eu estiver. Vou expulsar esse encosto da cabeça do seu filho, da sua filha. Sonhos e visões não têm nenhuma credibilidade na palavra. Ainda mais sonhos e visões de uma criança de 12, de 14 anos. E vejam, senhores, aos 16 anos, essa criança, essa mocinha, se tornaria aí Ellen White. 2 Coríntios 11, Altíssimo Criador nos dê sabedoria para compreender estas verdades. No livro de 2 Coríntios 11, 13 e 14, fala que os demônios se transformam em anjo de luz. Isso é algo assim muito verdadeiro, que muitos têm tido sonhos, mesmo pessoas velhas, têm tido sonhos, têm baseado as suas vidas em sonhos, dizendo que quando sonha, ficam preocupados, que os seus sonhos, quando eles sonham, seus sonhos são verdadeiros. Isso não tem nenhuma base na Bíblia. Nenhuma base na Bíblia. Então essa criança, essa menina agora, aos 16 anos, casaria. Começaria aí a sua vida de casada, sem nenhuma base na palavra, essa menina. Ellen White agora, casada. Sem nenhum estudo na palavra, baseando a sua vida, os seus conhecimentos, através dos sonhos e das visões.
eu não compreendo algo na vida de muitos que se dizem inspirados pelo Criador. Eu tenho procurado na minha vida seguir os exemplos apostólicos. Nada de velha aliança. Tenho procurado seguir os exemplos dos apóstolos. Porque os nossos exemplos devem ser da nova aliança. Alguém que quer ser usado pelo Santo Espírito, mesmo para escrever mensagens dirigidas pelo Santo Espírito, se tiver na carne, esquece. Se estiver entrando em intimidades, esquece. Se a senhora quer interpretar as mensagens do Apocalipse, entrando em intimidades, carne com espírito, sinto muito, não combina. Não combina. Quando eu fui escrever essas mensagens, o Senhor falou, estava começando a namorar, e o Senhor falou comigo. Eu posso passar para os senhores. Você escolhe continuar entrando em intimidades com esta moça. O Senhor conhece tudo da nossa vida, que eu irei passar para você algumas mensagens. E você escolhe. Eu fiquei no estado, eu já falei isso aqui, eu falei com o Senhor, falei, Senhor, o Senhor está mandando eu escolher entre o Senhor e um relacionamento? O Senhor está brincando comigo. Gente, o Senhor é maravilhoso, misericordioso. Se o Senhor não fosse misericordioso, acho que Ele já tinha me mandado um fogo. E eu fiquei bravíssimo. Falei, o senhor está falando verdade? O senhor está mandando eu escolher entre um relacionamento e o Senhor? Como é que o senhor está brincando comigo? E na minha conversa com o Senhor, no meu diálogo, eu até peço perdão, porque eu exagerei um pouco. Falei, não, o Senhor não está brincando comigo. E eu fiquei no estado. Então, quando eu falo que carne com espírito não combina. Se você quer estar com a vida no altar, ser usado pelo Santo Espírito, não é nenhum fanatismo da palavra, não é meu, é da palavra. Intimidades com o Santo Espírito não combina. Não combina. Eu tenho 100.000% de certeza. E esta criança, esta moça agora, Ellen White, começou a entrar em intimidades, 4 filhos, deu à luz 4 filhos, e as suas visões continuaram normalmente. Seus sonhos e as suas visões continuaram entrando em intimidades, casada, tendo filhos normalmente. Eu não sei se algum adventista vai ouvir essa mensagem, mas este início do ministério adventista, iniciado pelos sonhos, visões de uma menina, de uma criança, 12 anos de idade,
este início, ignorado pelos pastores, pelos adventistas do sétimo dia, uma menina, 12 anos, aí começou o início do ministério adventista. Vou falar em vários estudos. Qual é o alicerce deste ministério? O vento, sonhos e visões, sonhos, alucinações de uma menina de 12 anos, aos 16 anos casada, sonhos, visões, revelações. Eu não acredito que os adventistas do sétimo dia desconhecem isso. É impossível alguém não levar em consideração o início de um ministério tal qual o ministério adventista. E eu já disse no estudo aqui passado que muitos adventistas, quando se fala em Ellen White, eles desconversam e ficam envergonhados, porque como se pode o ministério nascer através dos sonhos, visões de uma criança de 12 anos? E eu vou reprisar tantas vezes. Aqueles que querem batismo com o Espírito Santo, mensagens de salvação, não é no ministério adventista. Não é no ministério fundado por uma mulher, por uma criança de apenas 12 anos de idade. Se sonhos valesse alguma coisa no Novo Testamento, poderíamos até dizer, mas o ministério fundado através dos sonhos de uma criança de 12 anos, qual o respaldo bíblico? Qual a base? Qual o alicerce que um ministério desse tem? Qual é a base? Qual é o alicerce que pode ter um ministério fundado, que teve seu início através dos sonhos e visões de uma criança de 12 anos que não conhecia nada da Bíblia? Seus familiares não tinham nenhum conhecimento bíblico. Porque se conhecesse a palavra, sabesse que os sonhos, visões, há 1900 anos, não vigora mais dentro da igreja. Eles poderiam pegar a Bíblia, estregar na cara do diabo, falar: olha, diabo, você vai enganar outro, não a minha filha. E aqueles que têm sonhos dentro das igrejas ou fora, e se for contar para o senhor, para a senhora, não queira ouvir. Não dê crédito, porque o diabo está apenas jogando a isca para nos pegar, como tem pegado muitos. Sonham os encostos, se transformam em animais, e muitos levantam: eu sonhei com cavalo. Joga no cavalo, perde o dinheiro. Sonhei com elefante. Oh, vai dar elefante. Joga e perde o dinheiro. O demônio
se transforma em anjos de luz. Em 2 Coríntios 11, 13 a 14, se transforma em animais. Se ele sabe que você é evangélico, ele se transforma em anjo de luz para te enganar. Se ele sabe que alguns são espíritas, ele transforma em algo para enganar a pessoa. Como dizem, o diabo tem um tempero para todo tipo de comida. Cada uma comida tem um tempero diferente. E nós não podemos aceitar esses sonhos, essas visões, como se fosse algo de Deus. Porque repriso tantas vezes, sonhos e visões não têm nenhuma validade mais dentro das igrejas. Aqueles que querem escrever textos inspirados devem recorrer à palavra, porque tudo já foi inspirado, profetizado pelo Santo Espírito, pelo profeta da igreja, na palavra. E o Santo Espírito não pode contradizer o que ele já inspirou os apóstolos a escrever. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Continuarei falando destes assuntos para que nós possamos entender algumas coisas que muitas vezes tentam esconder daqueles que têm pouco conhecimento na palavra. Pegue aí o seu copo com água e vamos entrar na presença. Altíssimo Criador, abençoe esta água. Quem dela beber, receberá bênçãos, vida em abundância, para a glória do teu nome. Beba da água, deixe um pouco dela para lavar os seus olhos, para que o Santo Espírito possa abrir os seus olhos físicos e também os seus olhos espirituais. Põe a mão no seu coração e vamos entrar na presença. Altíssimo Criador, visita este homem, esta mulher, esta família, meu Pai. Que toda obra do mal, que porventuras estiver, meu Pai, entrando na vida, na mente, no coração deste casal, desta família, eu repreendo na autoridade que é na glória do Santo Espírito e digo, recebo fogo maldito, na autoridade que é na glória do Cordeiro, recebo fogo do Espírito, solta a vida deste homem, desta mulher, desta família, desta criança, deste rapaz, desta moça, na autoridade que é na glória do Cordeiro. E você diz, obrigado, Senhor, honra, glórias, poder e majestade seja dado ao Cordeiro que venceu. Senhor, te abençoe você, te guarde a você, todos que fazem parte do seu caminho. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.